Saudações, seja bem-vindo ao programa Janela de Integridade. Eu sou Naisa Kumbe e estarei consigo nos próximos 30 minutos. O caminho que um caminhão de cimento percorre de Matutuine para o resto de Moçambique representa o boom da indústria de cimento no país e deixa para trás crateras que enterram esperanças de 122 famílias numa região muito específica de Maputo. Hectares antes ocupados pelo verde das plantações e do pasto se descompõem diante do avanço predatório da exploração de calcário. Com esta exploração, perecem meios de sustento de agricultores familiares e da localidade de Mudada que apenas têm o que lhes calha para meter na boca. Acompanhe neste programa o drama que se vive com a construção de uma fábrica que as famílias chamam de CIFMOS. Famílias que hoje encontram-se prejudicadas com a construção de uma fábrica. E saiba que, na verdade, CIFMOS é a empresa do Gongo Cimentos Moçambique. O vento sopra através de uma densa nuvem de areia nesta região de Mudada, onde tudo mudou com a exploração de calcário. Helena contorce-se antes de apontar para o local onde estava sua machamba. A kaya kweswi hini la hi tshama kona hi koho la ndi yimiki kona la vakela ku nga ni michini luwa u vona ku nyimikela u tshamike munhu ni masimu yeswo a makola mani mintsumbula switama hinkwaswo swi kola masimu. A implantação da fábrica de cimentos do Gongo é ponta do iceberg da dramática situação que vivem 122 famílias em Matutuine, onde a exploração de calcário em antigas áreas agrícolas gerou uma situação de insegurança alimentar sem precedentes. A hi jime para ku veni hi kuma swakudya para hi xava swakudya ho xavisa mapedra só. As contas de Helena são fáceis, porém dolorosas. Ho hlupheka. Caso o bom samaritano não bata sua porta para comprar pedra de gelo, o vazio das panelas de Helena fica mais fundo. Ho itlela ni ndlala. A dependência da agricultura familiar e a necessidade de produzir na clandestinidade tornam as populações ainda mais vulneráveis. Tal como Helena, Costa e Rafael viram as suas condições de vida deteriorarem-se ainda mais. Hi dzima hi ku yiva hi tshamile hi gadi leswaku hi nkamanyana u dzimi hi nkama mula ou swi vonanga leswi nga ku byela leswaku nompodi wa dzima. Por sua vez, Rafael viu bloqueado o acesso à sua fonte de renda. Estas são as primeiras tentativas de negociação pelos representantes da empresa de capital chinês moçambicano CIFMOS em 2005 junto à comunidade de Mudada. Kubuyile Abel, ele é responsável pela grupo Mabunda na Machado. Vamos conquista ya xitshungu swa ku buya machina para va hamba fábrica porque acho sempre swawo mas nga hlaya swa ku va ti para va hi yakela tiyindlu va fakela mati va fakela magezi na va pfumeleliwa va ya ka fábrica. Expectante com o discurso, a população cedeu as suas terras e em 2010 iniciou o projeto de construção de fábrica de cimento numa área de 410 mil metros quadrados. Para o espanto dos camponeses, ao baterem a porta da CIFMOS, depararam-se com uma outra entidade. Machina ma khasi ya ku sungula ma vita swa ku accompany ya CIFMOS ya wa swa ku swi siku ni ku hala xina swi tivanga tshama ti ma division na hi vutisa swa ku swi yini va ku ta buya a empresário munhu wa machina ta pfula accompany. De acordo com o artigo 2º do Boletim da República, a sede da CIFMOS cita na Avenida Base Ntinga, número 726, bairro da CUP, cidade de Maputo, Moçambique. Entretanto, aproximamos ao local e não foi possível identificar o referido endereço. Passado algum tempo, a CIFMOS deixou de operar em Matutuine, dando espaço à nova empresa que, por recomendação, inibiu os moradores de construírem mais uma vez as suas casas. Ok, lexi ya kuma dificuldade sweswo hileswaku a ku buya ka digongo leri ku hi ya reclamara a government distrital de Matutuine va ku mi nga pfa mi byimanya na masiku ya ka mi nga yaki vhele hikusa a fábrica ta fanga ku ta buya van'wani valungu va ta tlhela va ti pfuxa xin'wana va ta hamba a lista de novo va mi tsarisa. Que, por sua vez, a ti ni swa ku yakiwi nchumu ho sofrera a hi na mati a hi na magezi
Não só para na Angara, vai na Angara. Vai tanhar swindeira vai cuidar. A televisora vai te. A empresa Cimentos do Gongo Sociedade Anônima não possui nenhuma licença de exploração de calcário naquela área. A licença 3704C, concedida no dia 2 de abril de 2010, foi atribuída a CIFMOS com um total de 575,42 hectares numa área adjacente. Um ano depois, a CIFMOS ficou com a licença 3838C, com 345,35 hectares. A CIFMOS é resultado da fusão entre a China International Fund, companhia chinesa baseada em Hong Kong, e a SPI, Gestão e Investimento, Sociedade Anônima de Responsabilidade Limitada, uma holding do Partido Frelimo. O capital social realizado é de 100 milhões de meticais, com uma cota de 54% pertencente à SPI, Gestão e Investimento Sociedade Anônima, 45% da Gohava Service Sociedade Anônima e 1% da China International Fund. Por sua vez, a CIFMOS é acionista maioritária da Cimentos do Gongo Sociedade Anônima, ou seja, quando a do Gongo remete para a CIFMOS, nada mais faz do que remeter para si mesma. Dia após dia, Helena e as famílias reassentadas sentem o impacto negativo da exploração de calcário. Amahanyelo ya tshamiku kona lawa a mabongo a mikhuhlana a miheli sa hi tshame mbangu wa ku hlangana hala fuzi ni moya loko va thivelela lahaya a puwera hinkwabyo byi boya ku hina. Vamos observar uma breve pausa e veja logo a seguir, no segundo bloco, o que se passava ao redor da fábrica enquanto se assistia a uma descida drástica do cimento do Gongo. Depois de termos visto os contornos da implantação da fábrica em Matutina, vamos acompanhar neste bloco as áreas de exploração dos recursos minerais, número de licenças tramitadas e outras em tramitação até 2020 em Maputo. Tudo começa com um discurso sedutor da do Gongo. Bahithineti ba ku hisuka samajibye loko va duvula tihola mawakaya va ku swayatswa va hi thineta va ta hi beka ka tiyindlu tavo a maxina va ku hi ta tshama a 6 mesi va ta hi nyika a mali ya ku hi pfa hi dya hi nyimela 6 mesi a ku ve ni semende bya ku sungula hi byona va ta ka hi yakela a tiyindlu. Feita a negociação, começam os primeiros sinais da implantação da fábrica no país. Em pouco tempo, a do Gongo já alimentava os sonhos de casa própria de uma juventude sedenta por habitação. A do Gongo foi uma luz verde para os moçambicanos, que viram sonhos de habitação perto de se realizar. Um assunto que ganhou contornos nas redes sociais. Enquanto o preço da do Gongo alimentava as esperanças de milhares de cidadãos, uma parte da população de Matutuine sentiu os efeitos negativos da fixação da fábrica nos espaços que foram durante décadas a garantia da sua sobrevivência. A promessa de construção de casas melhoradas deu lugar a um bloco de cômodo para cada família e já se passam anos. A muti lowu va hi nyikiki wona lani
e camelo drinho. Na kube mini kaya, andi ni quarto, ni sala. Manje ka camelo drinho le driva ni kidron. Ditong, ni timpahla, ni bana lava ndzi nga navo 5 wa vona ni tshama ka mbangu mun'we. Loko ku na mpfula a minchumu yo fa. A Dugongo a ndzi sizanga nchumu. Eka swalili ku kanganyisiwa. A swi va nga hlaya swa ku sungula va ti hakela tiyindlu. A ti ni leswi ku va ni 40 wa ma-residence ka cent 21 wa tiyindlu ti ya ku yakiwa. Ku va ni 40 kusukela ka 2007 lweya a ti namuntlha. A xi kona ni xin'we futhi swi va nga xi hlaya va xi seritara ne xin'we xi kona ne xin'we. So ku hembeliwa swa ku hi ta yenca hi va nga yi nchumu. Mahumesi a tubu byi buya lahaya exitaratwini para hi ka ku dyondza manje va tlhela va endla yini va tsema tubu mati va nga ha hibiseli manje hi nge tshami mati hi ngani na mati walawo komu hi ti bya xaka matama na khombo ho teka mati hi nwa hi huma ku swona kumbe ma hi vabya kumbe ma hi vabya a hi dyiwi ku interesa ra swona hi le ku xanisekeni. Mfumo wu hi vona a mahanyela yesu ka xiphemu lexi hi hanya ku xona ka mudende ka xibodi xo xo ku a mfumo hi byela swa ku i para hi ya kwe hikusa a hi mfumo wa Johana a hi mfumo wa Angola a hi Swaziland a hi Tanzania hi mfumo wa kola Mozambique. Kutani loko a mfumo nga hi voneli hi ta voneliwa hama. A população daquele ponto do país lança grito de socorro a quem de direito. Ndi navela yena kumbe ministra ou governador a ta ku 2 dias na hina handiko para a yingela swikhalo leswi yi nga na swona i a tlha swi vona swa ku hini hi xanisekisa ku yi xikombelo xi ka kwanga ni loko va hi susa kumbe va ta hi susa kumbe va hi susa lexi ni xi kombelaka a va fambi va hi nyika ni mbangu wa masimu laha hini hi to ti kota kona ku hanya. Mina ni nga kola a na ha tirhi mbangu. O total da área em que se explora o calcário na província de Maputo equivale a 44.000 campos de futebol. Se juntarmos todos os espaços, um município como Matola, com 373 km², poderia ser engolido pela indústria da extração, cuja área concedida em toda a província de Maputo é superior a 449 km². O município de Quelimane, por exemplo, caberia pelo menos 4 vezes. O ranking da extração é liderado pela DAG Moçambique Limitada, com 18.000 hectares. Segue-se com 12.000,5 hectares a SS Cimentos Limitada. Estas duas empresas sozinhas exploram 68% das áreas concedidas na província de Maputo. Em separado, a DAC Moçambique Limitada conta com 40,9% da área total e SS Cimentos Limitada fica com humildes 27,8%. Bem distante das duas primeiras, queda-se na terceira posição a RL Mines Sociedade Unipessoal, com 4.609,98 hectares, que se traduzem em 10,2% da área total. Uma quarta empresa, a GOS Aluguer de Equipamentos e Serviços Limitada, explora 3.217,3 hectares, equivalentes a 7,2%. O top 5 é fechado pela CIFMOS, com 3 concessões que totalizam 1.995,31 hectares. No total, na província de Maputo, apenas 11 empresas possuem licença para extração de calcário. Porém, as 3 últimas na tabela, Limac Cimentos S.A., Maputo Cimentos and Steel e Grupo Zanda, exploram menos de 2% da área. Decreto número 31/2012, no artigo 4, estabelece que no processo de reassentamento, todos os afetados têm o direito à restauração ou criação de condições iguais ou acima do padrão anterior de vida. O reassentamento, de igual forma, deve garantir a integração social e restaurar o nível de vida dos afetados para um nível melhor. A respeito disto,
O especialista em estudos demográficos defende que muitas vezes não só olha para a componente de assentamento, de olhar qual é a alternativa que se dá a essas comunidades do ponto de vista de áreas de cultivo, não é? Até pode-se tentar mudar de atividade desta população, mandando ela para o comércio, mas alguém que sempre produziu é melhor na produção, na verdade, onde se sente melhor e mais confortável na produção. Então, se formos tirar uma machamba de uma comunidade, temos que conseguir oferecer uma machamba alternativa a esta comunidade. A questão é, temos que garantir pensar na questão da distância em relação ao machamba, que tem uma casa onde vive. Então, se nós vamos transferir um agregado familiar de um ponto para o outro, temos que também ter em conta esta questão. Segundo o jurista Vítor da Fonseca, todo moçambicano tem direito à habitação, independentemente daquilo que o Estado possa fazer, mas deve garantir certamente o primeiro direito, o direito à habitação, tendo em conta que antes mesmo da implementação desta fábrica, desta indústria, já estavam lá a residir as pessoas e queriam aquela área em apreço porque é a área que tinha lá o calcário e outros recursos que eles pretendiam para poder explorar. Sendo assim, a lei de terra é muito explícito, como também temos uma lei administrativa, tendo em conta que esses mesmos cidadãos vendo os seus direitos defraudados na expectativa que não está sendo construído, não está sendo feito aquilo que se chama responsabilidade social, porque além das empresas estarem implementadas, devem garantir o primeiro direito, que é o direito à habitação, e a posterior outros direitos que vão incitar sobre a saúde, educação, devem construir algumas infraestruturas para garantir a percepção desse direito. Da Fonseca avança ainda que, havendo violação dos direitos das comunidades afetadas, as mesmas podem recorrer a mecanismos legais com vista a salvaguardar os seus direitos. Assim sendo, todos aqueles que acham que o seu direito tenha sido violado devem procurar, certamente, a administração da justiça. Nos termos da nossa Constituição, o artigo 70 diz que quando alguém vê que o seu direito foi violado, deve recorrer aos tribunais para que veja o seu direito reparado. É óbvio. Qual seria o tribunal certamente competente para analisar esta matéria? São os tribunais administrativos, que lida-se com terra. Vai lá exigir uma determinada indemnização ou uma compensação a que esta empresa teria prometido em tempos que, até data hoje, ainda não garantiu o sustento dessas pessoas. Se essas pessoas acham que os seus direitos foram naturalmente violados, devem recorrer à administração da justiça, não devem fazer a justiça com suas próprias mãos, porque temos ainda órgãos da administração da justiça, independentemente dessas situações, podem ir também a organizações não governamentais, podem ir também ao IPAS, podem ir à Ordem dos Advogados de Moçambique, tem lá a Comissão dos Direitos Humanos. Portanto, essa questão é uma questão que atenta sobre os direitos fundamentais que é a própria nossa Constituição. O Decreto 31/2012, de 8 de agosto, na linha C do artigo 25, estabelece que o incumprimento do plano de reassentamento aprovado é multado com um valor igual a 10% do custo do projeto ou empreendimento. Ora, vejamos. Para a construção da fábrica de cimento, a empresa do Gongo Cimento Sociedade Anônima investiu cerca de $330 milhões norte-americanos, o que significa que 10% desse montante está fixado em $33 milhões norte-americanos. Com esse montante, as famílias afetadas teriam em jeito de alternativa cerca de $270.491 milhões, o equivalente a cerca de 17 milhões de meticais. Valor suficiente para se ter uma casa condigna e investir na criação de uma fonte de renda e igualmente suficiente para a alocação de infraestruturas básicas na comunidade. Com o montante, as famílias afetadas teriam em jeito de estima cerca de $262.295, o equivalente a 16.524.585 meticais. Valor suficiente para se ter uma casa condigna e investir na criação de uma fonte de renda. Igualmente, o valor seria suficiente para a alocação de infraestruturas básicas na comunidade. Hinkwaswo leswi hi hlanganaka ku swona ha fona hi khanela na sekretana swi yisa ku hala ka mfumo kambe a va hi naki na vona mfumo nda va fonela loko mini hi kombela mati haleno a zama ku ve na tenta ra va fonela va ma buyisa mati mfumo ha hlangana na wona va ma tiva mahanyela yeswo la hi tshamisiseke swona mfumo sa hi wona u nga hi susa halo u ta hi bekala
Segundo a linha G do artigo 13, compete ao governo proteger as comunidades onde as atividades de exploração mineira estão autorizadas e promover o desenvolvimento socioeconômico em prol do bem-estar das mesmas. A nossa equipe de reportagem procurou ouvir do governo distrital de Matutuíne qual tem sido o seu papel diante da realidade da comunidade mudada. Sem gravar entrevista, o governo local respondeu. O governo distrital reconhece ter havido falhas no começo. Todavia, para além de fazer o acompanhamento das preocupações que apoquentam as comunidades locais em relação ao reassentamento das famílias, faz cumprir as suas obrigações, por um lado, de ponto de vista da sua responsabilidade social e, por outro, de ponto de vista do cumprimento da sua obrigatoriedade no que respeita ao devido e merecido reassentamento das comunidades locais à luz dos fundamentos legais decorrentes na Lei de Terra e de outros dispositivos vigentes na República de Moçambique. Sobre o papel do governo local na resolução do conflito entre a empresa do Gongo e a comunidade local, retorquiu. Um dos desafios que apoquentam as comunidades tem a ver com questões atinentes à construção de casas que compõem a cidadela, visto que inicialmente houve desentendimento em relação às plantas das casas pelo fato de não refletirem a vontade dos beneficiários, ou seja, as casas eram pequenas. De referenciar ainda que houve igualmente atrasos no arranque das obras, assim, diante do desentendimento referenciado como governo, o nosso papel foi e continua sendo de sensibilizar as partes envolvidas neste processo, sobretudo a empresa de capital chinesa, Moçambique do Gongo, a fim de cumprir as suas obrigações, dentre vários aspectos, no contexto do reassentamento das comunidades em causa. As famílias que vivem ao redor da fábrica vêm desde 2010 sofrendo dos impactos negativos que são gerados pela implantação da fábrica. Entre impactos ambientais e sociais, caracterizados por grande concentração de poeira que alteram a qualidade do ar. A terra sofre nas mãos de grandes empresas de exploração mineira no país e a do Gongo não foge desta realidade. Empresa com um sistema ordenado, cujo seu real impacto ambiental é difícil de medir. Sobre essa questão, a Agência Nacional para a Qualidade Ambiental advoga que e com a criação da APA houve necessidade também do estabelecimento das delegações provinciais, não é? Por forma que estivesse cada vez mais perto das comunidades locais para solucionar os problemas e responder à demanda de crescimento, quer da indústria cimenteira, assim como de outras indústrias que se vão verificando ao longo do país. E ainda como estratégia está na forja a criação ou a revisão do quadro legal ambiental, que à medida que o desenvolvimento econômico vai se revelando, temos novos desafios e isto requer também a questão da revisão do quadro legal existente para responder aos novos desafios, assim como também a criação do outro quadro legal para responder às várias demandas ambientais que vamos tendo ao longo dos tempos. Temos também a questão da capacitação, por exemplo, dos técnicos em matérias ambientais específicas para responder a estes desafios, assim como também podemos falar da apresentação de estabelecimento do laboratório ambiental, que é para poder robustecer o setor e também a realização, por exemplo, das auditorias e a fiscalização, quer de sensibilização, assim como preventivas, de forma que não fiquemos à espera que as coisas aconteçam para que daí haja uma reação. Até o fim desta reportagem, a empresa do Gongo mostrou-se indisponível para reagir aos fatos. Ao longo desta edição, procuramos mostrar que a implementação de megaprojetos acontece sem respeitar as comunidades, agravando desse modo a situação já precária da maioria da população rural, situação esta que revela falhas na implementação das leis. Este foi o Janela de Integridade de hoje. Despedimos-nos com promessa de voltar na próxima semana.